Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do Palmeiras para o jogo contra o Mirassol nesta quarta-feira às 19 horas. Além disso, bastidores de mercado da bola, muito agitado, relação de Richard Rios, se vai realmente para o Zenit, se vai para Roma, como está sendo essas negociações, Mike e muito mais aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Volta a jogar amanhã, né? Não jogou no final de semana, entra em campo contra o Mirassol. Na porta da academia de futebol tá minha parceira Júlia Dotto, ali na Barra Funda, para atualizar, principalmente se o Sousa, que chegou ontem, foi apresentado, já vai pro jogo ou ainda não. Boa tarde, beijo, sempre um prazer estar contigo aqui, minha parceira. Beijão, Vini, boa tarde pra você, meu parceiro, pra galera ligada conosco. É a grande questão, né? E o Palmeiras tá correndo contra o tempo pra tentar regularizar o Sousa a tempo. O Palmeiras tá travando em algumas questões burocráticas pra poder inscrevê-lo no bid pra partida de amanhã. Portanto, ainda não há uma confirmação de que ele estará disponível. É mais uma dor de cabeça pro Abel, porque o Sousa seria, na verdade, a contratação para substituir a ausência do Estevão. O Estevão participou de 37 dos 40 jogos do Palmeiras nessa temporada, portanto a equipe precisará passar por uma adaptação. Caso o Sousa ainda não possa jogar amanhã, o Facundo Torres já jogou pela ponta direita quando estava na MLS, na Liga Norte-Americana, poderia jogar por esse lado. As outras opções são Alan, outra joia que está se destacando muito no Palmeiras, e até conversando com os torcedores que estão aqui na porta da academia, o Felipe Anderson poderia jogar também improvisado como um ponta direita, mas os torcedores não gostaram muito dessa ideia não, deram uma cornetada no Felipe Anderson. O que a gente tem de certeza são que Piquerez está de volta, está à disposição, Maurício também, jogadores que no início da semana treinaram parcialmente com a equipe, mas estão à disposição. E quem não joga é Giai, lateral direito, se recuperando de uma entorse no joelho direito. O Mike é que deve ser a opção. E na zaga, o Gustavo Gomes deve estar de volta no lugar do Murilo, ainda se recuperando de uma lesão na coxa. Agora, enquanto o Abel está correndo para ajustar esse novo Palmeiras, também nos bastidores a equipe está tentando segurar seus principais jogadores, né? O Mike está com o contrato terminando no final deste ano, também o caso de Marcos Rocha e Marcelo Lomba. No caso do Mike, o Mike já sinalizou que gostaria de continuar e o Palmeiras também. Ele já poderia assinar pré-contrato com outro clube, mas o Palmeiras está trabalhando na renovação desse jogador. E Richard Rios, a Roma fez uma proposta de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus por metas atingidas. O Palmeiras negou essa proposta, disse que só topará conversar sobre uma transferência desse jogador por 30 milhões de euros. Vini. Valeu, Júlia Dotto, beijo, bom trabalho. Richard Rios chegou baratinho do Guarani e pode render uma bolada para o time, além, é claro, de ter dado esse retorno técnico dentro de campo. Hernan, a gente falou aqui, né? Proposta do Zenit em torno de 30 milhões de euros, não é isso? Sim. E da Roma, 27 milhões de euros. 30 milhões de euros. De 10 milhões. Em 3 meses, então, o Palmeiras receberia os 30 milhões. Então, essa é a oferta. E o salário do Richard Rios é um salário assim, absurdo também em relação ao que ele receberia na proposta da Roma da Itália. Ainda assim, ele prefere, ele prioriza a parte esportiva e quer ir para Roma. A questão é que assim, é muito recente, né? Não tem nem 48 horas que essa proposta chegou na mão do Palmeiras. Quando ela chega na mão do Palmeiras, o Palmeiras precificou o jogador, né? Para perder um jogador desse que é pilar, tem que ser 30 milhões para a gente começar a conversar. Beleza? Beleza. O Zenit falou, tá aqui, ó, pago em 3 vezes. Em 3 meses você já está com o dinheiro todo no seu cofre. 3 Pix. 3 Pix. Já pensou, gente? 3 Pix. 30, 60, 90. 30, 60, 90. Não é carnê das Casas Bahia, que são vários pagamentos. Então, o Palmeiras falou, opa, então é isso. Chama o jogador, opa, realmente é uma proposta assim e tal. Mas, num primeiro momento, nas primeiras conversas, não houve uma empolgação do lado do Richard Rios em relação a essa proposta do Zenit por causa do mercado.
Do projeto esportivo. Não que o Richard Hughes não esteja na Copa do Mundo, ele vai estar na Copa do Mundo no ano que vem, independentemente do time que ele vai jogar. Só que é um jogador jovem que está pensando a carreira a longo prazo. Disputa de Champions, visibilidade. Então, para ele é importante olhar para outros mercados. E ele gosta muito da ideia da Roma da Itália, que mandou uma oferta, mas a oferta deles é uma oferta que com bônus bate 27. Né? Então, não é o que o Palmeiras quer nesse momento. A do Zenit é 30 milhões fixos. Não tem bônus, é fixo. Está aqui, ó, pau. E a da Roma tem várias coisas, tem que atingir meta, tem que bater jogos, tem que bater conquistas e tal, para chegar a 27, que não é o que o Palmeiras precificou, ou tem precificado nas conversas. Mas aí conta muito a vontade do jogador. E o Anderson Barros e a Leila estão muito trabalhando para deixar o Richard Hughes tranquilo. Tipo assim, Richard, é o que você quer, é o que você almeja, então vamos fazer desse jeito. Então, o Palmeiras trabalha a favor do jogador, mas quando chegou a do Zenit, opa, assim desse jeito é uma condição legal. E aí, nisso, você tem outros mercados que já estavam de olho, por exemplo, no Richard Hughes. Um deles é o Benfica. Me garantiram que o Benfica não fez proposta, mas o Benfica teve interesse no Richard Hughes. Pro Richard Hughes, Roma e Benfica, top. Eu gostaria, mas o problema é que não chega no valor que o Palmeiras entende que é, e é um jogador importante. E aí, mais uma vez eu falo, o Palmeiras bate muito nessa tecla, eu ouvi isso de pessoas do Palmeiras ontem à noite, hoje de manhã de novo, que a presidente Leila entende que o Palmeiras é um time que busca títulos e não fazer dinheiro, porque tem uma saúde financeira boa. E se organizou para isso, né? Então a voz do jogador pode ter um peso maior aí nessa conversa. Mas aí o torcedor fica pensando também numa possível reposição, né? Se sair um Richard Hughes, um jogador tão importante como ele, como é que o Palmeiras vai fazer? Começaram a circular aí alguns nomes, Sim. Um deles, Danilo, que o palmeirense conhece muito bem, que foi para o Nottingham Forest e que está, vamos dizer assim, não sei nem se é o termo adequado, um pouco que à disposição aí no mercado. O Nottingham Forest topa negociar esse jogador. Topa negociar, mas tem uma questão importante, né? Porque o Lyon já tinha uma conversa alinhada com o jogador. Só que essa conversa travou porque o Lyon foi para a segunda divisão, né? E aí, agora que voltou e teve uma reviravolta, e aí teve aquela saída do Textor, né? O afastamento do Textor em relação ao Lyon, a chegada de uma nova diretora ou uma nova presidente, e aí pagou a taxa. Então, o Lyon mantém a primeira divisão do futebol francês e isso pode fazer com que eles voltem a carga pelo Danilo, né? E aí seria uma manutenção no futebol europeu, que é muito mais vantajosa para o jogador e para quem representa o jogador, que é isso, que é o jogador de volta, que permaneça no futebol europeu e não uma volta ao Brasil nesse momento. Mas como o Palmeiras está com grana, como o Palmeiras tem muito boa relação também com os empresários e com o próprio Danilo, pode ser que aconteça, mas assim, não há nada nesse momento sendo conversado. Por quê? Porque o Palmeiras ainda não vendeu o Richard Hughes, né? Então vai esperar sacramentar uma situação e aí o que acontece? E também é importante falar que assim, o Palmeiras não vendeu o Richard Hughes e só depois vai ver. Ah, mas o Anderson Barros está dormindo, a Leila está dormindo e tal, só vai esperar vender o jogador para ir atrás? Não, já existe um mercado sendo mapeado, onde você já tem ali 2, 3 nomes que você vai atacar. Então o Palmeiras, o Abel vai receber essa lista com esses jogadores e falar, quero esse e quero aquele, vamos tentar esses dois? Bora tentar. Só que aí já está mapeado, já sabe valor, já sabe o desempenho do jogador nas últimas temporadas, se o jogador toparia vir. Então o Palmeiras já tem esse movimento, que é natural. Mas Anderson Barros e Leila vão entrar em cena a partir do momento que o Rios já estiver vendido. E tem um outro ponto também, que você vendeu o jogador por 20 milhões de euros, mais ou menos, na época. Sim. Você vai comprar o jogador mais que você caro. vendeu por mais caro, por 5 milhões de euros a mais. Sim. Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, gente, né? Dinheiro a gente tem que ter cuidado, né? Não leva desaforo. Um jogador que ficou mais velho e que ainda assim vem de um histórico recente de lesões, né? Então, será que seria o nome ideal? Você contrataria o Danilo de volta, Samir? Por esse valor, não. Ele é mais jogador do que o Richard Hughes, pelo menos na sua visão? Na minha visão, ele é mais jogador.
ele é mais completo. Não dá para contratar um jogador mais caro do que você vendeu, um jogador que não emplacou. Porque a ideia dos atletas que vão para o Nottingham, por exemplo, né, para o Fulham, enfim, outros clubes menores da Inglaterra, mas que são da Premier League, é dar um salto para um Liverpool, um Chelsea. Ele não conseguiu, então ele não emplacou, podemos dizer assim, Seria no o valor europeu. do Vitor Roque, né, que você gastou num atacante. Não desmerecendo a posição de volante, mas é diferente, né? Uma precificação de mercado diferente. E se o Palmeiras traz o Danilo de volta, não vende de novo. Em questão de futebol, questão técnica, está resolvido. A chance é grande de resolver. Mas na questão business e negócios, né, que pesa muito no futebol, eu acho que o Palmeiras faria um mau negócio. Seria muito melhor o Palmeiras ir no mercado sul-americano, em um outro mercado, né, com uma criatividade melhor. Você coloca um jogador igual o Nardoni, que eu falei, por exemplo, e você consegue substituir e depois vender ainda. No caso do Danilo, você vender por 20 e depois contratar por 25 é um grande erro. Bom, e falando ainda do mercado do Verdão, tem a situação do Mike, né? Será que vai para o Santos ou não vai? Tem contrato até o fim do ano, então já poderia assinar um pré-contrato com uma outra equipe. O Santos fez uma proposta de 2, 3 anos aí de validade, mas o Palmeiras ainda tenta segurar o jogador, né? O que acontece é o seguinte, na questão do Mike, inclusive eu acabei de receber uma resposta aqui sobre essa situação. Tá tudo meio assim, tá em aberto ainda. Por quê? O Santos tem esse interesse oficial com pré-contrato, mas o Mike ainda não sinalizou de maneira positiva, ainda não assinou esse pré-contrato, porque tem todo um respeito e tem toda uma situação de vida para se resolver com o Palmeiras. O Palmeiras ainda não sentou para conversar, mas o Palmeiras informou o jogador e seus representantes que quer renovar, que tem interesse em renovar com o Mike. Essa é uma notícia importante. O Palmeiras tem vontade de renovar com o Mike. Só que aí está na mão do jogador. Renovar por mais um ano no Palmeiras ser reserva ou ir para o Santos e de repente ser titular com um contrato de 3 anos. Então tudo isso ainda vai ser discutido, analisado com o próprio Palmeiras, o jogador, com o empresário. E claro, o Santos vive nessa expectativa. Dos dois lados, do lado do Palmeiras, pela história que o Mike tem, há um respeito e há toda essa coisa de não sair pela porta dos fundos. Não é a intenção, não é a ideia. O Abel gosta muito dele. Mas, ao mesmo tempo, lá no Santos tem um cara chamado Alexandre Matos, que é muito ligado ao Mike. Desde a época de Cruzeiro, depois Palmeiras. Então, assim, pro Mike, óbvio, é interessante o Santos, pela camisa, pelo peso, por ter Neymar, por ter o Alexandre lá e ter um contrato um pouco mais longo. Então, assim, é uma situação que o jogador vai ter que decidir, claro, em conjunto com todo mundo, mas vai ser bem no respeito ali. Você recusou a proposta da Roma por Richard Rios. Eu vou até me aproximar para dizer para vocês que na vida nem tudo é dinheiro. O Rios fica. Fica, pelo amor de Deus, mas que não você foi por escolha embora. dele. Ele Acabou fica o meio de não campo por do escolha Palmeiras. dele. Eu vou falar. Ele fica não por escolha dele. Ele queria ir para Roma. Então, se ele for embora, para mim, o meio de campo do Palmeiras sofre um baque muito grande. Agora, o cenário é o seguinte. 30 milhões de mussarelas foram oferecidas pela Roma. Não. 25 milhões pela Roma. 30 milhões pelo Zenit. Isso. Um tigrinho. 30 milhões pelo Zenit. 25 milhões de chulis foram oferecidos pela Roma. Mas o Richard Rios estaria disposto até a abrir mão da multa, tudo para jogar na Roma. O Zenit aceita pagar os 30 milhões. O Palmeiras quer 30 milhões de euros. Mas o Rios não quer ir para o Zenit. É porque é tudo parcelado, né, o direito dele. Isso. Ô, Rios, se eu fosse você, ficava. A torcida te ama. Mas... Eu podia ir pro Rios Branco. Rios Branco já tá um pouco por lá. Não tinha pensado nessa. Ô, Bubu, nem tudo na vida é dinheiro. Não. Mas você... Mas é quase tudo. É 99. Mas emprestam pra mim. Então você não que quer não me dar é. o seu. Como é que você analisa esse cenário do Richard Rios e o tamanho da proposta que chega? Você acha que é melhor ele ir, obviamente, para Roma do que para o Zenit, é isso? Pensando no Rios, jogar na Itália, Roma, um time legal, bacana, eu preferiria. Você viu a apresentação do Gerson no Zenit? Nossa, felizão. Fizeram um negócio Gerson. de coringa e tal, ele furando lá uma bolha, lá, uma placa, mas ele com uma má vontade, tinha umas cheerleaders, não quis tentaram muito. fazer um cenário bonitinho, animado e tal, e ele tal. Tá ganhando dinheirão lá, mas sumido na Rússia,
com o cenário hoje, é muito melhor ir para Roma. Então eu entendo a vontade do Rios de sair e ir para um time legal da Itália. Agora, o Palmeiras é um time que, assim como o Flamengo, não está desesperado financeiramente. Preciso vender, meu Deus, eu tenho que vender. Palmeiras, para ele, está numa situação muito confortável, tem contrato, tá legal. Então, ou você vai para o Zenit e eu ganho 30, ou então você abre mão de um dinheiro aí, eu quero ganhar uma fatia gorda. É isso aqui. Você pode ir para Roma, desde que me pague isso aí. Então, acho que o Palmeiras está na dele, o Palmeiras não tem pressa nenhuma. Tem um jogador que foi talvez o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, um cara que foi muito bem. Em algumas listas aí aparece até como na seleção do torneio, no oficial não estava. Ficou Arias e Thiago Silva, só dos brasileiros, né? Arias não é brasileiro, mas joga em time brasileiro. Então eu acho que o Rios está sendo convencido a abrir mão de dinheiro, liberar um pouquinho a mais e talvez seja... Vários jogadores já fizeram isso na história, né? De abrir mão de dinheiro. O Kaká no São Paulo, o Pato no São Paulo. Chegou, eu quero fazer isso agora. Bom, beleza, pode ir. Então facilita para mim aqui. Eu acho que o Rios, para realizar o desejo de jogar na Roma, vai ter que abrir mão de uma graninha aí. Você sabe que... Eu não abro mão de dinheiro. Então, você não abre mão de dinheiro, mas o Palmeiras, se perde o Richard Rios, o tamanho... A reposição é difícil. O quê? Só se trouxer o Danilo do Nottingham lá, eu aceito. Assim, vai pro Se eu Botafogo. não me engano, tá negociando com o Botafogo. Botafogo vai comprar. Parece que o Danilo não quer o Botafogo. Ah, não? Não quer, não. Danilo é meu amigo. Historiador está dizendo que ele não quer. O Danilo é meu amigo. Danilo. Característica diferente. Mas vem pra cá. É diferente Rios e Danilo. Eu não coloco eles com características iguais. Mas se perde o Rios, acho que é o cara mais... Do elenco todo, é um insubstituível do elenco do Palmeiras? Não, insubstituível ninguém é, Edu. Sinto lhe informar. O Estevão é. Você também não é O Estevão é insubstituível. Característica, eu acho que é. O Estevão é. Característica de elenco ali, mas eu tô falando que você adapta o time para jogar de uma outra forma. Agora, é a vontade do jogador. Não tá com uma carinha que ele vai para Roma, não tá? Ele quer ir. Pro Zenit já falou que não quer. Então, o Marcel tá aqui desesperado, que só pagar 30, só pagar 30. O Marcel já montou todo o elenco do Palmeiras. Eu já vi, o Marcel é o nosso editor aqui, que fica no ponto eletrônico. Já desmontou todo o elenco. Eu já vi jogador falar o seguinte, eu vou para Roma e acabou, um abraço pro Gaiteiro. Que é o seguinte, a hora que vem mas a proposta, ele fala, eu vou. Mas não é assim tudo bem. Aí depois fica... O jogador ele fala até um certo ponto, né? O clube que manda. O jogador pode querer, se o Palmeiras não quiser vender, ele tem que ficar. Não tem muito como... Tem que pagar o que o Palmeiras quer. Tem que pagar o que o Palmeiras quer. A Roma ofereceu 25 mais 5, o Palmeiras quer 30, entende que o jogador vale 30. Então, não interessa. O Rios pode espernear, implorar. O Palmeiras quer o dinheiro e acha que merece. E tem até gente querendo pagar. Aí vai do Rios. O Palmeiras quer vender, aí o Rios fala, opa, não, pra cá eu não quero ir. E faz muito sentido. Era o que a gente estava conversando a respeito de toda a negociação do... mas ele tem que ficar, se ele for embora. Eu não acho que vai fazer essa... Não, tô só falando aqui pra ele. Calma aí, cara. Celso, por que o Rios não é insubstituível? Fale pra eles e pro Eduardo Menezes, que tá preocupado aqui. Eu acho que o Rios não é insubstituível, ainda que ele seja um bom jogador. Acho que ele é um bom jogador, um dos melhores... Vamos sentir se ele for embora. Nós, digo assim, futebol brasileiro. Claro que vai sentir, mas é natural que sinta. Né? Eu acho que é um jogador que vem sendo muito importante dentro do cenário do Palmeiras. Mas se ele quiser ir... Mas eu acho... Não, mas eu acho que o Palmeiras, com o dinheiro, por mais que seja parcelado, com o dinheiro que o Palmeiras tem em caixa, eu acho que o Palmeiras pode ir atrás de uma peça de reposição. Talvez vá demandar um período de adaptação, claro, mas eu nem acho o Danilo, né? Acho que são dois jogadores diferentes. O Danilo é um primeiro, o Rios é muito mais um segundo do que um primeiro. Aliás, o Rios como primeiro chega até a ser um perigo em diversos momentos do jogo por uma certa, vamos dizer assim, uma displicência defensiva. Mas ele é bom com a bola no pé, ele é bom. Eu vou ter que chamar o break. Pode chamar o break. Mas para mim, se ele quiser ir, é um abraço. É a terceira vez já eu tô dele. Um abraço pro Gaiteiro e vai embora. Cara, que fala um abraço já num volante? Então, é uma bela grana. É o valor que pagou no Tigrinho. Por que fala um abraço pro Gaiteiro? De se despedir do Gaiteiro. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas atualizando. Neste momento, a classificação atual, o Palmeiras está na 5ª colocação do campeonato com 22 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, Red Bull Bragantino e ao Bahia. Em relação ao Flamengo, um jogo a menos. Como o Palmeiras joga na 4ª, vai ficar ali no mesmo número do Flamengo, mas o Flamengo joga contra o Santos na rodada e vai continuar sempre com um jogo a mais. Já a equipe do Mirassol, como podemos ver, está na 10ª colocação do campeonato,
Em 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com 17 pontos. Uma excelente campanha para uma equipe que acabou de subir da segunda divisão. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A derrota foi no início de maio contra o Red Bull Bragantino. E nos últimos 2 jogos venceu a equipe do Mirassol e o São Paulo até no Morumbi. Já nos últimos 5 jogos contra o Palmeiras, foram 4 vitórias do Verdão e 1 vitória do Mirassol. Essa vitória do Mirassol foi no Campeonato Paulista da temporada de 2021. Ou seja, Palmeiras super favorito, vai jogar no Allianz Parque lotado, de volta com sua torcida. Palmeiras precisa da vitória para ficar ali mais próximo do topo da tabela e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Enfim, essas foram algumas das informações. Relembrando, quarta-feira, às 19 horas, o Palmeiras estará de volta em campo pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!